Olá, professores! Nesse vídeo, nosso objetivo é te ajudar a decidir o que ensinar. Então, eu vou compartilhar com vocês uma parte aqui do nosso manual, que ele vai dar algumas instruções e vai ajudar a gente a decidir o que a gente vai ensinar nas nossas aulas do seminário, né? Então, olha só que interessante. Aqui fala que nós temos, né, para a gente decidir o que nós vamos ensinar, fala que a gente precisa, existem quatro etapas fundamentais. A primeira é de procurar entender o contexto e o conteúdo do bloco das escrituras. A segunda é identificar e entender a doutrina e os princípios encontrados no bloco. O terceiro, decidir quais princípios são mais importantes para seus alunos aprenderem e aplicarem. E o quarto, decidir o nível de ênfase que você vai dar a cada segmento do bloco de escrituras. Então, como vai ser isso? Primeiramente, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre entender o contexto e o conteúdo. Então, o professor, nós, a gente deve, quando a gente vai estudar as escrituras, a gente vai ter o bloco de escrituras, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês já já. Mas, a princípio, o que a gente deve buscar para entender o contexto e o conteúdo? Primeiro, a gente vai ler, até deixei marcado aqui, a gente vai ler o bloco de escrituras. Depois a gente vai estudar, e aí então a gente vai meditar sobre elas e depois a gente vai orar pedindo inspiração e entendimento. Então, como é que é essa questão do bloco de escrituras, encontrar o contexto e conteúdo? Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Uma das coisas mais importantes para o professor fazer para entender o conteúdo das escrituras é observar os pontos em que ocorre naturalmente uma mudança de assunto ou história narrada. Poxa, como é que eu vejo isso, Montalmo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pegar o exemplo dessa semana mesmo. Essa semana a gente vai estudar aqui a lição de Gênesis 37 e 41, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de José do Egito. No manual, ele já deixa para nós alguns blocos específicos. Então, aqui, ó, Gênesis 39, do 1 ao 6, é um bloco de escrituras. Gênesis 39, do 20 ao 23, é um bloco menor de escrituras. E é aqui que a gente vai estudar o contexto e o conteúdo. É aqui que a gente vai aplicar esses princípios, né? Observar os pontos em que ocorre naturalmente uma mudança de assunto ou da história narrada. E é aqui que a gente vai aplicar, a gente vai ler, a gente vai estudar esse bloco, a gente vai meditar e orar a respeito. Olha só o que eu fiz aqui. Por exemplo, eu peguei aqui o capítulo 39, que é o que a gente vai estudar essa semana. E aqui o capítulo 39, quase todo o capítulo, que eu deixei marcado, tudo que estiver marcado aqui, ele fala sobre José na casa de Potifar. Tirando aqui esses três versículos, então olha só, aqui a gente já tem um outro assunto. A gente está falando sobre José, mas a partir do versículo 21, muda de local. Então aqui, a partir daqui, José do Egito é preso. E aqui começa ali um outro contexto sobre o carcereiro Mor. E dentro aqui da casa de Potifar também a gente pode dividir. Então, olha só, tudo que tiver em amarelo, aqui fala quando José ele foi comprado por Potifar. E tudo que está em amarelo é aqui narrando que José do Egito ele fez com que tudo prosperasse dentro da casa de Potifar, né? Então aqui é um ponto interessante que fala até a doutrina que a gente usa é de que o Senhor ele estava sempre com José. Então aqui a gente vai estudar, aqui vai falar um pouquinho sobre a situação que José se encontrava, né? O que que ele fez ali dentro da casa, e os princípios depois a gente vai identificando. Mas tudo aqui a gente pode encontrar o contexto e conteúdo. Do versículo 7 em diante, ele muda um pouco. Ele muda agora que vai falar um pouquinho sobre a esposa de Potifar, a situação da esposa de Potifar. E aí, no versículo 9 aqui, ó, é onde a gente encontra a doutrina, uma das doutrinas desse bloco, né, que até é, é uma escritura-chave, né, que aqui fala sobre a lei da castidade. E aqui, por exemplo, eu posso pegar esse princípio aqui e aqui debater com os jovens.
Mas você viu que eu dividi, então aqui na minha aula eu vou usar esse bloco aqui para falar sobre a situação de José dentro da casa de Potifar, como o Senhor abençoou José. Aqui depois eu mudo, né? Eu posso pegar essa parte aqui para falar um pouquinho sobre o princípio, a situação aqui, como é que era, né? Aqui fala, por exemplo, ó, José era forte, era formoso de porte e formoso de vista. E aqui entra então sobre a situação da esposa de Potifar. Então, com essas técnicas, a gente começa a identificar os blocos, e desses blocos a gente vai entender o contexto e o conteúdo. Qual é o contexto aqui, por exemplo, e o conteúdo? O contexto é que José era um rapaz formoso, tanto de porte físico como de vista, e que a mulher de Potifar começou a ver ele com outros olhos. E aí, com esse contexto, eu consigo ensinar o princípio, né? Então, assim a gente consegue é, identificar mais os princípios e a importância que o contexto ele tem sobre o princípio, o impacto que o contexto ele dá sobre o princípio. Então, professores, espero que esse pequeno vídeo possa ajudar vocês na sua preparação de aulas e também em decidir em quem ensinar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!